Boa noite, bem-vindos a mais uma live da Casa dos Espíritas de Rio Claro, meus amigos queridos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez e hoje teremos conosco um amigo muito especial, Matheus. Tudo bem, Matheus? Boa noite, Dri. Tudo bem e você? Tudo jóia. Matheus é um jovem que tem uma bagagem fora de série, fala do Evangelho com uma propriedade assim que me encanta. E vocês podem ver, bem novinho, mas é um espírito, acho que bastante antigo já. E faz parte da nossa mocidade, também da mocidade do Fé e Caridade. Ele tem um canal no YouTube, Jovem Espírita, Jovem Cristão, então acompanhem, que vale muito a pena. Ele tem feito muitas lives aqui pelo Facebook, no canal do YouTube dele, então fica a dica para vocês acompanharem. E, Matheus, eu gostaria de agradecer a você por ter aceito o nosso convite. Para nós é muito especial ter você aqui hoje. Dri, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade, né? E como em todas as reflexões, que o bom Jesus e que os bons Espíritos possam nos acompanhar hoje e sempre. Sem dúvida nenhuma. Então, vamos à nossa prece, e daí depois a palavra fica com o Matheus. Então, vamos serenar os nossos pensamentos, sentir dentro de nós o amor de Deus, o amor do Mestre Jesus, a nos guiar, a nos consolar, nos fortalecer, sentindo essas vibrações que nos envolvem os nossos lares, trazendo uma sensação de paz e de bem-estar. Agradecemos ao Senhor pelo dom da vida, por estarmos hoje aqui reunidos para refletir sobre as lições do Evangelho trazido por Jesus. E o tema da palestra de hoje, tão importante, é o Cristo Consolador. Estamos chegando no final do ano, nas comemorações de Natal, e devemos colocar os nossos corações, os nossos pensamentos a serviço do amor, a serviço do bem, comemorando o nascimento desse irmão, desse mestre tão querido, que nos auxilia até hoje nas nossas necessidades. Peçamos aos bons espíritos que nos protejam, peçamos a Deus que nos abençoe e que ilumine o nosso amigo Matheus nas reflexões da noite de hoje. Que possamos receber todos esses fluidos benéficos e estarmos abertos de mentes e coração para o aprendizado, para a aplicação dessas lições na nossa vida, junto com os nossos familiares, nos nossos ambientes sociais, de trabalho, de amizade. Gratidão, Senhor, gratidão, Mestre Jesus, por mais essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Que assim seja. Matheus, a palavra é sua, nos vemos daqui a pouco. Muito obrigado, Dri. Então, meus amigos, boa noite. Aos amigos que vão nos acompanhar nesta noite, né? Agradeço, Dri, a oportunidade de estar aqui na Casa dos Espíritas, que para mim, a Casa dos Espíritas é muito, muito, muito especial, né? Porque iniciei a minha jornada nela. Então, o sentimento que coloco aqui nessas reflexões é de profunda sinceridade e de profundo amor, né? Mas deixa eu tentar compartilhar aqui a live no meu Facebook,
porque eu ainda não consegui compartilhar a live. Só um minutinho. Aí, pronto. Me sinto em casa, né? Me sinto em casa. Muito obrigado, Dri, pela companhia. E, meus amigos, há 11 anos atrás, né, chegava eu na casa dos espíritas, né, com muitos conflitos, precisando de consolação, buscando a luz, né, para dissipar dos meus pensamentos as trevas da dúvida, a impiedade e tudo aquilo que nós carregamos, né, no começo da nossa vida. E, para minha surpresa, cheguei na porta da casa dos espíritas e ali me receberam entre as mãos e o coração, né, com o Cristo Consolador. E hoje, 11 anos depois, graças ao bom Deus, posso eu voltar na casa dos espíritas para devolver a eles um pouquinho do muito que eles me deram. E como eu, há 11 anos atrás, fui recebido com o Cristo Consolador entre as mãos e o coração de todos aqueles amigos que pacientemente me ajudaram, me auxiliaram, me acompanharam, hoje, 11 anos depois, eu volto para que o bom Jesus, de alguma forma, possa inspirar o nosso pensamento, possa inspirar a nossa palavra, possa inspirar o nosso espírito, porque antes mesmo do Evangelho ser pregado, antes do Evangelho ser colocado, antes do Evangelho ser divulgado, ele tem como característica principal consolar. Porque o Cristo, antes de advertir a mulher adúltera, ele estendeu a sua mão, levantou aquela mulher e, devolvendo a ela a vida, a dignidade e uma nova oportunidade, ele a consolou, para, após isso, a advertir. Antes de levantar os coxos e curar os cegos, o Cristo levou a eles a consolação e, após consolá-los, advertiu. Porque o caráter da doutrina espírita, antes de tudo, é consolador. Após a consolação, vem a advertência. É por isso que o Espírito de verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai colocar como primeira base para os espíritas: amai-vos, o sentimento, a consolação, o amor que transborda do coração e vai de encontro ao necessitado. Espírita, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Ou seja, educar a alma, educar o espírito na regra de bem proceder, porque não basta somente ter o sentimento voltado para o Cristo. É preciso a instrução do pensamento. É preciso dissipar as trevas da ignorância. É preciso dissipar a dúvida, dissipar a impiedade, para que o pensamento possa iluminar o coração e assim possamos refletir. Como um espelho reflete a luz, possamos refletir dentro de nós a luz de Deus, iluminando-nos e fazendo, como diz a palavra do próprio Mestre, no Sermão da Montanha, no seu capítulo 5. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Mas antes de iniciar a nossa reflexão no capítulo 6, todo o nosso pensamento, todas as nossas reflexões vão se basear na primeira resposta de O Livro dos Espíritos, onde os Espíritos respondem a Allan Kardec que Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. O nosso pensamento e toda a nossa reflexão vai se basear nessa inteligência suprema, porque inteligência, segundo o dicionário, é a capacidade de compreensão e entendimento, a capacidade de aprender. Porque para que a nossa fé seja inabalável, é preciso compreensão, é preciso entendimento. Por não sabermos o que fazemos, nós matamos o próprio Cristo. Na ausência da compreensão, na Idade Média, os padres e os cristãos diziam às pessoas: ide e matai, é Jesus quem o quer. E tínhamos ali a guerra intitulada Santa, onde as pessoas se matavam pela ausência da compreensão, pela ausência do entendimento. O próprio Cristo vai dizer a Nicodemos: e o Filho do Homem veio, mas eles não o compreenderam. E a luz se fez nas trevas, mas as trevas não a compreendeu, porque por falta de compreensão e de entendimento, nós matamos o amor. Então, todo o nosso pensamento vai se basear nessa primeira resposta. Deus é inteligência suprema.
compreensão e entendimento para solidificar a nossa fé. Como nos instrui Allan Kardec no capítulo A Fé Move Montanhas do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele afirma que a fé ela deve ter em si uma base sólida. E essa base é a perfeita compreensão daquilo em que nos entregamos. Ou seja, a base da nossa fé deve ser a inteligência, ou seja, a perfeita compreensão daquilo em que nos entregamos. Porque quando não temos compreensão, a dúvida nos assalta. E a dúvida é como a sombra que se aposta do espírito, não deixando com que o sol do Cristo penetre a sua alma, a fim de fortificar, fecundar o solo sagrado do espírito. A dúvida são como as nuvens negras que se fazem no pensamento do homem, não deixando com que o sol sagrado de Deus venha nos iluminar. Por isso que, como diz Allan Kardec, a fé ela deve ter a sua base na inteligência. E caminhando através da compreensão e do entendimento, nós vamos começar a nossa reflexão lá no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 24, no Sermão do Mestre, aonde Jesus diz, no capítulo 24, no versículo 29, e logo depois da provação daqueles dias, o sol se escurecerá. A lua não dará o seu brilho, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Como diz o verso, como diz o versículo, de fato, o sol se escureceu, porque o Cristo aqui é o nosso sol espiritual. Todos nós, quais estrelas, gravitamos em torno da sua luz, gravitamos em torno do seu amor, porque é Ele quem nos sustenta e quem nos alimenta. Como o sol sustenta a Terra e os outros planetas que gravitam em torno de si, o Cristo, que é o nosso sol espiritual, alimenta-nos com os seus raios, com o seu evangelho, com a sua sabedoria. E todos nós, queiramos nós ou não, gravitamos em torno do seu amor. Mas como diz o próprio versículo, o sol se escureceu. A lua não deu seu brilho. Ou seja, o sol, que era o Cristo que estava na terra, foi embora. A lua não deu mais o seu brilho, porém, como nenhum de nós ficará perdidos, quais ovelhas desgarradas, todos nós voltaremos ao redil de Jesus, à voz do bom pastor. Nenhum de nós ficou órfãos, porque as estrelas caíram do céu. E as estrelas, esse símbolo que o Evangelho nos traz, na Revista Espírita, no ano de 1968, no mês de fevereiro, Allan Kardec recebe uma psicografia do Bispo de Argel, porque 1800 anos depois, essa profecia de Jesus se concretiza no Espiritismo. Aonde diz o Bispo, a aurora esplêndida de um novo dia, o Espiritismo vem iluminar os homens. Os clarões mais fortes já aparecem no horizonte. Os espíritos das trevas, vendo que seu império vai desmoronar, são vítimas de raivas impotentes e já põem sua última energias em complôs infernais. O anjo radioso do progresso já estende suas brancas asas coloridas. As virtudes do céu já se abalam e as estrelas caem de sua abóbada. Ou seja, o bispo de Argel aqui faz uma afirmação. As virtudes do céu já se abalam, como disse o Cristo há 2000 anos atrás, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Naqueles dias, as virtudes do céu serão abaladas, mas atualmente as virtudes do céu já se abalaram e as estrelas já caíram de sua abóbada, mas transformadas em espíritos puros, que vêm, como anuncia as Escrituras, em linguagem figurada, proclamar sobre as ruínas do velho mundo o advento do Filho do Homem. Proclamar sobre as ruínas do velho mundo o advento do Filho do Homem. Porque o Cristo Consolador é o advento do Espírito de verdade. E advento significa anúncio, ou seja, o anúncio do Espírito de verdade. O véu é levantado e o Espírito de verdade vem anunciar, relembrando as palavras de Jesus, e como diz o mesmo evangelista João, no seu capítulo 16, no versículo 12, ainda tenho muita coisa a vos dizer, mas não podeis compreender agora. E no próximo versículo ele diz,
E o Espírito de verdade virá e vos guiará em toda a verdade. Pois as estrelas, elas já caíram do céu. O Espírito de verdade, como diz as Escrituras, vem relembrar as palavras de Jesus, a anunciar o Consolador. Vem nos guiar em toda a verdade e dizer aquilo que ainda não podíamos compreender. E de posse desses ensinamentos que nos traz o Bispo de Argel, vendo o próprio Espírito de verdade anunciar e relembrar as palavras do Mestre, nós vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu prefácio, onde o Espírito de verdade, em uma psicografia, vem mostrar o verdadeiro caráter da doutrina espírita e como nós devemos nos portar diante do mundo. Mas antes de começar nesse prefácio, vamos ler a nota de Allan Kardec, porque essa nota é fundamental e essencial para que possamos compreender o verdadeiro sentido dessa mensagem. Então, na nota, Allan Kardec coloca o seguinte: a instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a uma só vez o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Ou seja, resume o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Por isso, ela está colocada aqui como prefácio. O prefácio é assinado pelo Espírito de verdade. Aquele mesmo Espírito que nos disse Jesus há 2000 anos atrás, que viria, que seria responsável por nos guiar em toda a verdade, que traria para nós aquilo, que não compreenderíamos naquele momento. Mas o que não compreendíamos naquele momento? O que o Espírito de verdade, o Consolador, tinha a nos trazer? É preciso que nós façamos uma viagem no tempo, pois após o Cristo voltar para a espiritualidade, após o Cristo deixar-nos nos braços da cruz, entregando o seu Espírito a Deus, nós vemos, no passar dos séculos, que nasceu a filosofia a fim de instruir o pensamento humano, e era necessário que a filosofia nascesse para que com a filosofia o pensamento humano pudesse ser instruído. Então temos aqui a obra de O Livro dos Espíritos. Relembrando a prática socrática em um livro de mais de 1000 perguntas e respostas, Allan Kardec, como um carpinteiro, como um mineiro, vai cavando, perguntando, buscando as verdades eternas. Era preciso que a geologia nascesse para nos trazer o esboço geológico da Terra. Era preciso que a química viesse explicar a transformação da matéria através de suas partículas. Era preciso que o espiritualismo viesse dizer da esperança do espírito para o futuro. Porque graças a esse avanço da ciência, nós temos aquilo que Jesus nos prometeu, o Consolador. E o que Jesus nos prometeu se resume basicamente a 5 obras. A Gênese, que é constituída graças à geologia, graças à física, que vem explicar o movimento dos astros e vem explicar o movimento do universo, graças à química, que vem explicar a transformação da matéria. Nós temos o Livro dos Espíritos, relembrando a prática socrática, a filosofia que vem instruir o pensamento humano. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que aprofundando na moral do Cristo, vem mostrar para o espírito a regra de se bem conduzir. Nós temos o céu e o inferno. Graças à imortalidade da alma e à revelação dos espíritos, nós temos a obra Justiça Divina, segundo o Espiritismo, mostrando-nos, logo no seu primeiro capítulo, onde diz Allan Kardec, no primeiro item, o futuro e o nada. Porque o nada não existe, a única coisa que espera o espírito é o seu futuro para a eternidade. Logo, o que João gostaria de nos esclarecer no seu capítulo 16, que o Cristo muita coisa tinha a nos dizer, resume-se às 5 obras da codificação de Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, a Gênese, a justiça divina segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Temos também para complementar a Revista Espírita e o que é o Espiritismo. Mas era preciso que o pensamento humano avançasse. Era preciso que a humanidade amadurecesse
para que pudéssemos compreender as verdades eternas do reino de Deus. E para que o nosso pensamento possa caminhar em uma linha crescente, o primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos é o livro primeiro, as causas primeiras. Para que possamos compreender de onde viemos, para onde vamos, precisamos compreender as causas primeiras, que é o primeiro livro de O Livro dos Espíritos. Temos o seu segundo livro, que é O Mundo Espírita ou dos Espíritos, aonde Allan Kardec e os Espíritos vêm nos revelar, tirar o véu que está sobre os nossos olhos, revelando o mundo dos Espíritos. Temos na sua terceira parte as leis morais, as leis de Deus, que constituem as leis que regem todo o universo, as leis que regem toda a criatura. E de maneira mais profunda, essas leis morais estão no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec trabalha de maneira fundamental a moral de Jesus. E por fim, no quarto livro de O Livro dos Espíritos, nós temos Esperanças e Consolações. A quarta parte de O Livro dos Espíritos, aonde Allan Kardec e os Espíritos vêm nos elucidar que a esperança, de fato, é o que move o espírito e é o que sustenta as criaturas de Deus, pois a esperança é o alimento do espírito. A esperança da mãe, quando educa os filhos, é criar os filhos para um bom caminho. A esperança do professor, quando educa aquelas crianças, é fazer homens de bem para um futuro. Todos nós somos movidos pela esperança, o ponto de vista voltado para o futuro. Esperanças e consolações. Porque em um mundo de provas e expiações, nós todos necessitamos de consolações. Constituído de 4 partes, é preciso que compreendamos essa linha crescente do pensamento, antes de fato adentrarmos no capítulo 6 de O Cristo Consolador. Dada essa breve introdução, onde o Espírito de Verdade vem nos guiar em toda a verdade, como diz o evangelista João, no seu verso 16, nós entramos então em um Evangelho segundo o Espiritismo. Porque antes de chegar no capítulo 6, o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é intitulado Eu não vim destruir a lei. Porque como Cristo no Sermão da Montanha disse que também não veio destruir a lei, mas veio completá-la, veio complementá-la, veio cumpri-la em si mesmo, exemplificando através dos atos a lei de justiça, de amor e de caridade. O Espiritismo também não vem destruir nenhuma lei, mas vem complementar toda a obra de Jesus. Porque, como diz Kardec, no primeiro item do Evangelho segundo o Espiritismo, o objetivo desta obra, lá no primeiro parágrafo, assim está descrito. É o culto aonde todas as crenças devem e podem se reunir. No objetivo desta obra, o Espiritismo é o culto aonde todas as crenças podem e devem se reunir. Ou seja, o Espiritismo não está reservado a essa ou aquela pessoa, mas está reservado a todos os homens. No seu capítulo 2, ele vem explicando, ele vem dizendo: o meu reino não é deste mundo, porque se o Espiritismo não veio destruir nenhuma lei, mas complementar as obras de Jesus, o meu reino não é deste mundo, vem dizer da vida futura, do destino das almas, do futuro dos planetas, do futuro da obra do próprio Criador. No terceiro capítulo, Há muitas moradas na casa de meu Pai, Allan Kardec, junto dos Espíritos, vem explicando os diferentes estados do Espírito na erraticidade, os diferentes estados dos mundos na erraticidade e a nossa verdadeira morada. E após isso, no seu capítulo 4, ele vem colocando: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Porque a morte, como diz André Luiz, é um sopro renovador. A morte nada mais é do que uma passagem. E nesse capítulo 4, Allan Kardec, ele trata da reencarnação, das vidas sucessivas. Allan Kardec vem nos explicando os laços que nós criamos com os espíritos do passado, pois o nosso presente atual são os laços que fizemos no passado e temos agora nada mais, nada menos do que a colheita que fizemos no passado distante. No capítulo 5, Allan Kardec traz a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados.
mas como toda aflição precisa de uma consolação, se o capítulo 5 é bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, o capítulo 6 é o Cristo Consolador. Como toda dor precisa de um remédio, como todo aflito precisa de uma consolação, todos os espíritos em um mundo de provas e expiações necessitam do Cristo Consolador. E para começarmos então a adentrar nesse capítulo, vejamos as instruções dos espíritos, que é constituída somente por um espírito, o Espírito de Verdade. Talvez o capítulo 6 seja o capítulo mais pequeno de O Evangelho segundo o Espiritismo, com menos itens, porém essencial, para que possamos compreender o verdadeiro caráter desta obra. E já adentrando neste capítulo 6, que nos leva ao próprio capítulo 6. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o seu comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas cadentes, relembrando o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 24, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. São chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Assim diz o Espírito de Verdade. Porque o Espiritismo, ele vem de fato restabelecer as coisas no seu verdadeiro sentido. Vem colocar cada coisa no seu lugar. Vem dissipar as trevas do nosso pensamento, livrando-nos da dúvida, livrando-nos da impiedade, colocando-nos a fé como consolação, a esperança como alimento e a caridade como móvel do espírito. Vem restabelecer as coisas no seu verdadeiro sentido. Dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Mas a pergunta que nós aqui podemos fazer é como que o Espírito de Verdade, a sua pleia de espíritos puros, vem restabelecer as coisas no seu verdadeiro sentido. O próprio nome do Espírito já fala, verdade. O Espírito de Verdade vem trazer a verdade que todos nós necessitamos para iluminar o nosso caminho rumo à eternidade com o Pai. Então, lá no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, na pergunta 627, os Espíritos vão dar a seguinte resposta a Allan Kardec. A palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. A palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, ou seja, Jesus tinha colocado propositadamente um véu sobre os seus ensinamentos, porque não tínhamos recursos para compreender as suas palavras em profundidade. Jesus falava frequentemente em figuras e em parábolas, mas continuam os Espíritos. Nossa missão é impressionar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. E aqui, neste momento, ele traz a seiva do ensinamento, o necessário para que possamos compreender e entender o sentido dos ensinamentos dos Espíritos. O ensino dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciar com a sua razão. Ou seja, os ensinos dos Espíritos, neste momento, são claros e inequívocos. Não mais as figuras de linguagem, não mais as parábolas. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos Allan Kardec e os Espíritos retirando o véu que está sobre os nossos olhos e trazendo o ensino de Jesus de maneira clara, verdadeira e inequívoca, como diz os Espíritos, para que ninguém possa pretextar ignorância dos ensinos de Jesus. É dessa forma que o Espírito de Verdade vem restabelecer as coisas no seu verdadeiro sentido. E continua o Espírito de Verdade dizendo: as grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta. Novamente uma alusão ao Evangelho de Mateus, no seu capítulo 24, no seu penúltimo versículo, onde o evangelista vai dizer
que os anjos virão com rijo clamores de trombeta. É a trombeta que simboliza o anúncio. Porque antigamente os príncipes, as princesas, eles, quando iam anunciar algo novo ao seu reino, eles usavam a trombeta para anunciar o que haveria de vir. E como diz o Espírito de verdade, as grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. E aqui os Espíritos são claros. A palavra que eles utilizam é homens. Nós vos convidamos ao concerto divino. Porque o Espiritismo não é para os espíritas, o Espiritismo não é para católicos, para evangélicos, o Espiritismo é para os homens. O Espírito de verdade vem convidar todos os homens ao concerto divino. E ele é claro, homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Que as vossas mãos tomem a lira. A lira aqui é um instrumento antigo que era utilizado na antiga Grécia para que os poetas pudessem tocar e proferir os seus poemas. Quando o Espírito de verdade diz que as vossas mãos tomem a lira, ele pede para que as nossas mãos possam tomar os instrumentos. E o instrumento que nós temos é o nosso corpo e o nosso espírito. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. É importante chamar atenção para isso, porque aqui é um convite que o Espírito de verdade nos faz. Ele não impõe, ele não violenta, ele não algema ninguém. Ele convida. Como Jesus convidou Mateus, João, Pedro, Tiago, como Jesus convidou todos os seus colégios, todos os seus espíritos para fazerem parte do seu trabalho divino, novamente o Espírito de verdade vem nos convidar, ou seja, é um convite, porque evangelho nunca é imposto, evangelho nunca é violência, mas aqui o ensino dos Espíritos é claro e inequívoco, evangelho é convite. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, e aqui é um concerto, como uma orquestra se reúne para tocar um concerto harmonioso, todos nós devemos tomar do nosso instrumento, porque cada um tem o seu instrumento, cada um tem o seu talento. E cada um tomando do seu instrumento, tomando do seu talento, se reúne ao concerto divino do Espírito de verdade para proclamar as próprias palavras de Paulo. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Porque o objetivo desse concerto divino é despertar os homens, quais sepulcros caiados que ainda vivem adormecidos pela matéria, pela incredulidade. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, ou seja, saia do materialismo, veja além. Observe, conheça a ti mesmo as potências que há no seu espírito e o próprio Cristo, como diz a mensagem, te esclarecerá. Que as vossas mãos tomem a lira e que as vossas vozes se unam e que num hino sagrado se estendam e vibrem a uma extremidade à outra do universo. Que as vossas vozes se unam, né? Ou seja, união. As nossas vozes precisam se unir. Aqui o Espírito de verdade quer unir todos aqueles que aceitaram o convite para o seu concerto divino. Todos aqueles que aceitaram o convite para a boa nova de Jesus. Porque todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tudo ficou no passado, tudo se faz novo. Portanto, união é a palavra que nos pede o Espírito de verdade. Que as vossas vozes se unam, uníssona as vozes do Espírito, e que vibrem de uma extremidade à outra do universo. Ao que ele finaliza dizendo: homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. E aqui ele diz qual é o caminho
para que possamos participar desse concerto. Fazer a vontade do Pai que está nos céus. Ser submissos à vontade de Deus. Antes mesmo do Cristo nascer, os bons espíritos disseram aos pastores: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Porque é preciso vontade, e mais do que tudo, boa vontade para seguir ao Mestre. E ele, antes mesmo de nascer, já deixou a mensagem: paz na terra àqueles que têm boa vontade. Porque todos aqueles que são devotados, todos aqueles que se empenham, que têm boa vontade, que acreditam, de fato, encontram a paz que os próprios Espíritos disseram. E caminhando nas nossas reflexões, após o prefácio, no capítulo 6 do Evangelho, o Espírito de Verdade, então, começa a sua instrução, o seu advento. Advento, que é o anúncio do Espírito de Verdade. Sua primeira mensagem começa dizendo: venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Ou seja, veio ele nos trazer as verdades. A verdade da fé inabalável que não pode ter em si a dúvida. Pois a dúvida, quando assalta o pensamento do homem, ela assalta a sua fé. E ele está semelhante aos ensinamentos do Cristo. Aquela casa edificada sobre areia. Correram sobre aquela casa os ventos das dificuldades, combateram contra aquela casa as provas, e grande foi a sua ruína, porque as suas bases não eram sólidas, porque a dúvida, a incredulidade, a impiedade ainda fazia parte da casa interna daquele espírito. Trazer a verdade e dissipar as trevas. E continua o Espírito na sua instrução. Não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, se faz ouvir para vos proclamar. Então a vontade do Espírito de Verdade é que não mais as vozes dos profetas sejam ouvidos, mas as vozes daqueles que não estão mais na terra devem se fazer ouvir para nos proclamar. Orai e crede, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer como o cedro. Ou seja, as vozes daqueles que não estão mais na terra vos proclamam que a morte é a ressurreição. Orai e crede. Como diz o Espírito, a morte não existe. André Luiz nos explica de maneira clara e objetiva que a morte ela é um sopro renovador. Jogo escuro das ilusões, aquele que caminhou na terra com humildade e com fidelidade de Jesus, renova-se no sopro renovador da morte, caminhando então para a morada dos bem-aventurados. E como o próprio Espírito de Verdade diz, que quer que as vozes dos Espíritos, aqueles que não estão mais na terra, sejam ouvidos, façamos então com que eles falem. Ou melhor dizendo, deixemos os Espíritos falar. Deixemos os Espíritos falar com suas vozes através de Francisco Cândido Xavier, na sua primeira obra, Parnaso de Além-Túmulo, onde o coração unido à inteligência traz a luz da poesia, que expressa de maneira clara e inequívoca as verdades do Evangelho. E a poesia de Casimiro Cunha, intitulada Pensamentos Espíritas, nos traz o seguinte ensinamento: dobram sinos afinados com mago e desolação, porque não sabem que a morte é a nossa libertação. Toda esperança da fé que vive com a caridade é realeza no mundo da eterna felicidade. A palavra que retens é tua serva querida, mas aquela que te foge é dona da tua vida. Quem sofre resignado após a morte descansa. Quem luta sem naufragar verá de certo a bonança. Quem tem a flor da humildade medrando no coração tem o jardim das virtudes da suprema perfeição. E as vozes dos Espíritos fazendo-se ouvir nesses ensinamentos maravilhosos que nos traz Parnaso de Além-Túmulo, vem esclarecendo o nosso pensamento. Como ele mesmo diz, porque a morte é uma libertação. Logo, aquilo que fazia com que o ser humano se desesperasse, já
não mais o faz. Porque o Espírito de verdade, trazendo a verdade, nos mostra que a morte é a ressurreição e que de fato ela não existe. Como diz o capítulo anterior, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que sabem sofrer. E deixando-se guiar pelas vozes dos Espíritos, como dissemos no começo das nossas reflexões, deixando-nos alcançar pela compreensão e pelo entendimento, toda a consolação virá para aquele que sabe sofrer. Porque aquele que se sustenta na fé tem o seu jugo suave, tem o seu fardo leve. Aquele que busca a instrução sabe que o anjo do progresso já estendeu sobre nós as suas asas brancas e que a morte não existindo, estamos todos caminhando para uma nova renovação. Ouvimos aqui, como diz o Espírito de verdade, as vozes daqueles que não estão mais na terra, nos fazendo proclamar. Mas, continuando no seu ensinamento, ele nos adverte: homens, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca entre as vossas mãos, para iluminar o vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, a regaço do nosso Pai. Homens, que compreendeis as trevas da vossa inteligência, não afasteis o facho que Deus colocou nas nossas mãos. E o facho, que Deus colocou nas nossas mãos, esse objeto que antigamente era acendido com fogo para que pudesse iluminar os caminhos daqueles que andavam pela noite, esse facho divino que a clemência divina colocou nas nossas mãos é o Espiritismo. A misericórdia de Deus nos colocou esse facho, e o Espírito de verdade nos pede: não afasteis esse facho que a clemência divina colocou nas vossas mãos. Compreendeis, portanto, as trevas da vossa inteligência. Porque a falta de compreensão e a falta de entendimento nos leva à ignorância. E por sermos ignorantes, matamos o amor e afastamos as bênçãos de Deus em nós. Como o próprio Cristo disse na cruz: Pai, eles não sabem o que fazem, porque as trevas da nossa inteligência nos levaram, através da violência, a fazer com que o Cristo fosse pregado na cruz. As trevas da nossa inteligência pregou suas mãos e seus pés numa madeira e o coroou de espinhos, na ilusão de que ele iria parar, de que suas mãos não iam mais abençoar, de que os seus pensamentos não iam mais materializar na terra a bondade de Deus, de que seus pés não iam mais caminhar. Mas o Cristo, expirando, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque o objetivo da nossa vida, de fato, é entregar o nosso espírito nas mãos de Deus. E como a água que se escorre pelas nossas mãos e se confunde no mar, a vida do Mestre naquele momento se escoou. E aquela água divina confundiu-se no mar imenso de Deus. Mas as trevas da nossa inteligência nos enganou. E ele nos apareceu em espírito e em verdade, mostrando a todos que a morte não existe. Que a eternidade está para o Espírito, nos dizendo: paz esteja convosco. Não relembrou Jesus da fraqueza de Simão Pedro, não lembrou Jesus da falta de fé de Tomé, não lembrou Jesus do erro de Judas, mas simplesmente proclamou: paz esteja convosco. Porque o Mestre tem esperança em cada um de nós. O Mestre aguarda cada um de nós, porque é da vontade dele e do Pai que estejamos todos nós reunidos no teu seio, porque nenhuma de suas ovelhas se perderá. E continua o Espírito de verdade. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nela se enraizaram são de origem humana. E eis que além do túmulo que acreditáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sedes vós os vencedores da impiedade. E para caminhar para o final das nossas reflexões, trago aqui o item 8 do mesmo capítulo 6, aonde o Espírito de verdade vai resumir a um parágrafo o que todos nós devemos fazer para alcançar o Cristo Consolador que está dentro de nós. O que todos nós, espíritos ainda fracos, ovelhas ainda frágeis, necessitamos fazer para alcançar
essa consolação de que todos os aflitos necessitam. Então começa o Espírito de Verdade, no seu último item desse capítulo maravilhoso. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Deus consola os humildes porque o humilde é aquele que reconhece a sua posição de filho perante o Pai. Humilde é aquele que busca a verdade e incessantemente renova os seus pensamentos, porque sabe que há trevas na sua inteligência, há trevas no seu pensamento. O humilde é aquele que se coloca diante do Pai para que diariamente possa receber as suas palavras. Como diz o Mestre no seu capítulo 5, no Evangelho de Mateus, ora em secreto, que em secreto o Pai lhe responderá. Humilde é aquele que reconhece a sua posição no universo e sabe que necessita de Deus para viver, mas que precisa do próximo para progredir. Deus consola os humildes e dá força aos fracos que lhe a pedem, porque o humilde abre o seu coração para a consolação, abre o seu coração para a renovação, porque como todo dia o sol nos convida a despertar, todo dia o humilde pela manhã renova os seus pensamentos e seus votos de fé. Pela tarde trabalha com o dever cumprido e pela noite busca sempre renovar os seus pensamentos, deixando para trás aquilo que já não mais lhe cabe e agradecendo a Deus por mais um dia, para que na manhã seguinte possa recomeçar na labuta divina. Deus não consola os orgulhosos, porque quais narcisos, eles olham para o lago e observam somente a sua imagem. Como Narciso apaixonou-se para si mesmo e conseguia observar e olhar somente para si mesmo, o orgulhoso não alcança consolação, porque ele não vê nada além de si. Ele não vê nada além do seu pensamento, ele não vê nada além do próprio umbigo. É por isso que Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre toda a terra e por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. Por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca o Pai um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. E aqui está a seiva que o Espírito de Verdade nos traz. E aqui está um ensinamento ao qual, se ele pudesse novamente repetir, ele diria de maneira clara e inequívoca, sem figuras de linguagem e sem parábola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, porque devotamento é aquela pessoa que, devotando-se, tem profunda dedicação àquilo a que ama, tem grande empenho ao seu dever, tem profunda dedicação às suas obrigações e não deixa nada inacabado. Ele é devotado ao amor, é devotado à prece. Ele é devotado aos seus deveres. A mãe devotada à educação dos filhos certamente criará pessoas de bem. O professor devotado aos seus pequeninos certamente dará a eles uma boa educação. O juiz devotado e humilde ao seu trabalho certamente será inspirado pela justiça divina. O político devotado e abnegado pelo seu trabalho certamente alguma coisa fará a benefício da sociedade. E o espírita devotado ao espiritismo e abnegado certamente trará a exemplificação. Como o espelho reflete a luz, será ele um sol por onde passar. O Espírito de Verdade é claro e inequívoco. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores e os sofrimentos morais que são neste mundo o vosso quinhão. Ou seja, possam todos os espíritos compreender essa verdade, porque reclamando nós nos revoltamos
e é a revolta que afasta o espírito do Pai. Como a criança ou adolescente revoltado dentro de sua casa volta-se contra a mãe e afasta-se do seu amor, como nos relacionamentos o marido ou a mulher revoltada com as atitudes do seu amado ou da sua amada, volta-se contra ele, não perdoando. A reclamação leva à rebeldia, e a rebeldia leva com que o espírito, o filho, se afaste do amor de Deus, afastando então o facho que a divina misericórdia colocou na sua vida, enveredando nas trevas da impiedade, nas trevas da dúvida, e cometendo então atos que comprometem os séculos das suas futuras reencarnações. Que possamos então compreender essa verdade, o devotamento e a abnegação. Porque a vida de Jesus se resume nessas palavras. Devotado foi ele ao coração de Deus, incessantemente abnegado. Porque a abnegação, segundo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo Profissão, é dedicação à felicidade alheia. Aquele que dispõe do seu tempo para levar a felicidade para o próximo. Abnegação. Negar a si mesmo a favor do próximo, relembrando o evangelho do próprio Mestre, porque perdoar é doar o melhor de si, a fim de ajudar o próximo, ajudando a si mesmo. O marido que perdoa, ou a mulher que perdoa, doa para o seu relacionamento mais uma chance de construir o amor. O familiar que perdoa, doa para si mesmo mais uma chance de constituir a felicidade na família. Aquele que perdoa, doa a si mesmo mais uma oportunidade de poder seguir em frente. Devotamento aos ensinamentos do Cristo. Abnegação. Porque quando nos negamos e vamos de encontro ao próximo, nós estamos trabalhando a maleável argila do nosso coração. Porque o Evangelho, sobretudo, é dinamismo. Como o sol nasce todos os dias a fim de fecundar a terra, fecundar a semente, trazer vida à terra, abnegando-se, ele leva a vida para as criaturas da terra. Como a água que não se esconde somente para si mesma, como faz o Mar Morto, ela jorra incessantemente vida para todas as criaturas, abnegando-se, negando-se para levar vida ao próximo. E assim é a dinâmica do Evangelho, e assim é a lei da vida, a abnegação. Negar a si mesmo para participar do concerto que o Espírito de verdade nos coloca. Porque na natureza, que é o livro sagrado de Deus, ali estão constituídas todas as leis. E continua o Espírito de verdade. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. E sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que impõem a caridade e a humildade. Tomai, pois, por divisas essas duas palavras, o devotamento e a abnegação, porque nos tornará fortes e impõe a nós todos os deveres que nos pede a caridade e a humildade. E feche então o Espírito de verdade. O sentimento de dever cumprido vos dará o repouso do Espírito, porque é só a paz quando há dever cumprido. Só a paz de espírito quando cumprimos o nosso dever conscienciosamente. O sentimento de dever cumprido vos trará paz e repouso ao espírito. O coração bate então melhor, a alma se serena, e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está profundamente atingido. Se Jesus trouxe há 2000 anos atrás a boa nova, o Evangelho, que é a boa notícia, isto é, a instrução para a nossa alma, como nos recomenda o Espírito de verdade, nós temos no Espiritismo, no Cristo Consolador, o resumo da boa instrução de como devemos proceder a fim de que a nossa alma possa encontrar as consolações de que ela mesma necessita. Mas, para que possamos, então, nos compenetrar e compreender essa bela essência que nos traz
o Cristo Consolador e o Espiritismo, unamos-nos neste momento o coração ao pensamento e caminhemos, marchemos junto com o Castro Alves, porque no final da nossa reflexão, além de consolador, o Espiritismo, ele vem instruir. O Espiritismo vem acender o farol divino do Cristo para que o caminho da humanidade possa estar aberto. Filhos perdidos que somos, que possamos voltar ao regaço de Deus. Começa Castro Alves dizendo, no seu poema, há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades das verdades, sedentos de paz e amor. Mas em meio aos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita nas tramas da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É a flor que, terna expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve nas aragens que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna ao malho, pelas fainas do trabalho e a enxada fazendo pão. O escopro dos escultores transformando as pedras em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. As suas fútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, cujo amor é verdade, nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta tirânico e lutador, é Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É a Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem umbeia a luz semeia nas fainas do evoluir. Terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai. Porque todos nós estamos fadados ao infinito, à eternidade. Todos nós marcharemos um dia para o seio divino que Deus nos concedeu, nos criou e nos espera a todos. Meus amigos, muito obrigado e um abraço a todos. Mateus, adoro quando você fala dos poemas. Muito bom. Adoro poesia. Eu também. Para terminar com chave de ouro, né? Com chave de ouro, exatamente. E foi... Ai, meus cachorrinhos aqui fazendo barulho. E foi muito, muito boa essa troca aí das reflexões que você nos trouxe e alguns pontos assim que são muito importantes. Eu achei um deles quando você fala do convite, né? O Evangelho é um convite, Jesus nos convida, o Espírito de verdade nos convida. Quer dizer, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós podemos escolher, mas quando nós nos afastamos das leis de Deus, nós sentimos isso através das dificuldades, das dores, e quando a gente se aproxima, né, e aceita esse convite de nos tornarmos novos homens, né? Exato. Então a gente
consegue transpor essas dificuldades de uma maneira mais suave, como você fala sempre, né, sobre o jugo, né? Exato. E então, para nós, assim, é muito importante pensar a respeito disso, né? Jesus veio nos consolar, depois nos enviou o outro consolador, que é o Espiritismo, e Sim. que é, como você bem colocou, para todos os homens. Exato. Então, o Espiritismo é uma filosofia com bases científicas, com consequências ético-morais, né? Sim. Então, não é uma, como a gente teve algumas palestras atrás, não é uma religião no sentido do culto formal exterior, mas é o trabalho da religiosidade dentro de nós, né? Dessa conexão com Deus, dessa filosofia de vida. Exato. E quando nós temos essa oportunidade de tomar o contato com as palavras de Jesus, e aí ouvir você como um jovem falar tanto sobre isso, de uma maneira tão gostosa da gente ouvir, nos enche de esperança, de que nós temos muitas coisas ainda boas para usufruir, nós só precisamos estar abertos para elas. Exato. Né? Saber receber, Exato. saber olhar, saber entender, né? Usar a nossa inteligência de uma maneira positiva, com o coração junto, né? Equilibrando as duas asas, do intelecto e do sentimento. Né? E isso o Espiritismo nos traz, e Jesus nos traz. Exato. Né? Exato. Então, assim, a nossa gratidão. Nossa, eu que agradeço, Dri. Dessas reflexões de hoje, viu? Eu que agradeço. Muito bom. Eu que agradeço. Muito obrigado, Dri, pela oportunidade. Muito obrigado pelos amigos que tiveram a paciência, né, de nos ouvir aí nessa 1 hora, né, e que nos momentos de dificuldade, de aflição, não nos esqueçamos do capítulo pequeno, que é o Cristo Consolador, mas relembrando a própria Ivone Pereira do Amaral, quando não tinha para onde correr, quando não achava saídas, os meus olhos se voltavam para o capítulo 6 do Evangelho. E ali eu encontrava a consolação que eu tanto precisava, né? Então não nos esqueçamos desse convite, né? E que além desse convite que o Cristo nos convida, que possamos entender esse concerto. Porque além da razão, o Espiritismo vem nos trazer o belo, vem nos trazer o bonito, tocando o nosso coração, né? Porque a nossa razão deve ser iluminada e moldada pelo sentimento de amor, como Jesus muito bem o fez na sua vida. Muito obrigado, Dri, muito obrigado aos amigos, e que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Então, amigos, tenham a oportunidade de ler o Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo. Fica a dica para quando nós nos sentirmos com um aperto no coração, busquemos a palavra de Jesus para nos trazer o consolo. E o Kardec, ele coloca muitas explicações dentro das parábolas, dentro dos ensinamentos de Jesus, que nos esclarecem, nos abrem a mente. Então, fica o convite para essa leitura, que é muito, muito boa. E na nossa próxima semana, teremos o Orson Peter Carrara conosco, fica o convite para estarem nos acompanhando. E como vocês sabem, nós estamos com as palestras presenciais mediante inscrição no nosso site, pois o número de lugares é reduzido. Então, aqueles que quiserem participar, façam a inscrição pelo site. Se não puderem participar, por favor, preencham um formulário de desistência para dar oportunidade a outras pessoas que possam participar. O nosso atendimento fraterno presencial às sextas-feiras, a mesma coisa. Sendo feita a inscrição, não podendo comparecer, preencha a desistência para que nós possamos atender outras pessoas. Lembrando também que as nossas lives aqui às quartas-feiras continuam e o atendimento virtual, atendimento fraterno virtual também. Então, agradecemos a vocês pela companhia, como disse o Mateus, uma noite abençoada para todos, que Jesus nos abençoe
Um beijo no coração e até a próxima semana. Até.